Fala aí, galera. Boa tarde. O meu nome é Igor, profeta. Eu vou trabalhar com vocês com a parte de matemática. O meu primeiro assunto aí que eu vou discutir com os senhores e senhoritas vai ser a parte de função do primeiro grau, beleza? Então, vamos embora começar a nossa maravilhosa aula de função do primeiro grau. Ó. Vamos embora lá que vocês vão ver que esse assunto é super interessante. Pronto, foi. Gente, função do primeiro grau. Então, como é que eu defino matematicamente uma função do primeiro grau? Eu gosto de comentar assim: função afim do primeiro grau é qualquer função de R em R, tá? Tal que tem a seguinte forma: f de x igual a x mais b, igual como vocês podem perceber aqui. Normalmente a gente escreve f de x igual a x mais b ou simplesmente y igual a x mais b, tá? O a, né, que é o termo que acompanha x, ele é sempre diferente de zero. Vamos embora pensar um pouco? Se o a é igual a zero, imagina que não tem o a aqui. Se o a é igual a zero, observa que esse termo aqui, ax, ele é zero. Então, você vai ter uma função y igual a b, correto? E que não é uma função do primeiro grau. Vamos embora conhecer quem é A e quem é B. O nosso querido A, a gente chama de coeficiente de x, ou conhecido como coeficiente angular, ou a nossa querida taxa de variação, tá? E B é o termo independente, que é conhecido como coeficiente linear. Tranquilidade? Quando B é zero, né? Na nossa querida função, nós temos que essa função vai ser da forma f de x igual a x, e a gente dá um nomezinho bem carinhoso para ela. O nome dessa função é a tal da função linear, quando o b é zero, ok? Continuando. Exemplo. Nesses exemplos a seguir, vamos ver quem é A e quem é B nas seguintes situações. Vamos embora lá. Temos a função y igual a f de x igual a 5x menos 3. O A é sempre o termo que está ao lado de x, e B é o termo independente, é o termo que não vem acompanhado de x. Então, podemos observar daqui que o A ele é 5 e o nosso querido B ele é igual a menos 3, beleza? No segundo exemplo, eu tenho y igual a menos 2x, outra função também que nós vamos trabalhar. O A aqui dá para perceber que ele é igual a menos 2. E o nosso querido B, ele não aparece. O nosso B é zero. Beleza? O A é menos 2 e o B é zero. Nesse caso, né, como a gente discutiu antes, como o B é zero, isso aí não deixa de ser uma função afim, né, uma função do primeiro grau, mas, para ser mais específico, a gente chama que isso daqui é uma função linear. Só para ressaltar o que a gente já trabalhou antes. Beleza? Continuando. O próximo tópico, vou comentar algumas características da função afim, tá? Então, a gente já sabe que a função afim é da forma y igual a x mais b, ou você pode escrever f de x igual a x mais b, tranquilo? E, bom, qual é a restrição que nós temos? O nosso querido coeficiente angular, que é o termo que está ao lado de x, ele tem que ser um número diferente de zero, isso a gente já mencionou antes, beleza? Quando b é zero, temos a função linear, a gente comentou isso antes, tá? E, enfim, e o a, como a gente falou, é o tal do coeficiente angular. Mais para frente, nós vamos estudar um pouco mais a fundo o que seria esse coeficiente angular, beleza? Vamos embora continuar. B é coeficiente linear. O gráfico da função afim, a gente sabe que é uma reta, tá? Só que, assim, esta reta, né, ela não é uma reta qualquer. No caso, a gente chama que é uma reta oblíqua, ou seja, não é uma reta que é paralela ao eixo x ou ao eixo y, beleza? E
No caso aqui, a partir desta reta, né, nós vamos caracterizar quando essa função ela vai ser crescente ou decrescente. Na verdade, né, nós vamos ver o valor de A. Quando o valor de A é maior que zero, ou seja, um número positivo, nós temos que eu tenho uma reta ascendente. Isso representa uma função crescente. E o A menor que zero, nós temos uma função decrescente. Beleza? No próximo slide, eu vou apresentar isso aqui agora para vocês. Ó. A maior que zero, função crescente, como eu havia falado antes. Aí você tem uma reta ascendente, né? Que ela sobe da esquerda para a direita, e o A menor que zero, temos uma função decrescente, reta descendente, ou seja, ela desce da esquerda para a direita. Observa o seguinte exemplo. Temos um plano cartesiano aqui. Nós temos o seguinte gráfico: y igual a x, y igual a 2x e y igual a x sobre 2. Gente, essa reta aqui, bonita e maravilhosa, ó, que eu estou colocando meu cursor aqui agora, ó, y igual a x, a gente chama que é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, é a reta que passa pela origem do meu gráfico, interceptando o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Por isso que a gente fala que é bissetriz dos quadrantes ímpares, ok? Vou colocá-la aqui agora para vocês. Lembrando que os coeficientes angulares aqui são todos maiores que zero, ou seja, são retas que representam uma função crescente, beleza? Ó, y igual a x, essa retinha aqui, olha. Eu quero saber a reta y igual a 2x, ó. Coloquei ela aqui, olha. A inclinação dela, vocês podem ver que é um pouquinho maior do que a vermelha. A inclinação da vermelha é essa daqui. Y igual a 2x, a inclinação é um pouco maior. Y igual a x sobre 2, essa reta que está em verde, cuja a inclinação ela é menor, né, comparada às outras duas. Da mesma forma que nós temos, né, botei um exemplo, com retas crescentes, ou seja, com coeficiente angular positivo, eu vou colocar agora o caso quando eu tenho funções decrescentes. Observa que agora eu tenho a reta y igual a menos x, y igual a menos 2x e y igual a menos x dividido por 2. Gente, y igual a menos x é a reta que vai passar pela origem aqui do espaço, ó, tá vendo? Por aqui. E ela vai ser a reta bissetriz dos quadrantes pares, beleza? Então, vou colocar ela aqui agora. Observando que os coeficientes angulares dessas três retas são menores que zero, ó. Pum, coloquei ela aqui, beleza? Y igual a menos x. A outra, y igual a menos 2x. Tá vendo? Ó? Y igual a menos 2x, a retinha azul, passando pela origem também, beleza? Y igual a menos x sobre 2, idem, a mesma coisa. Passa pela origem. O que vai diferenciar essas retas é a inclinação dela, né? O ângulo que ela forma com o eixo x. Beleza? Continuando. Bom, a partir do gráfico da função, né, y igual a x, beleza? Nós conseguimos também obter os gráficos da função y igual a x mais b, tá? Basta a gente deslocar, né, esse gráfico para cima ou para baixo, mas esse deslocamento vai sempre depender do valor de b. Tranquilo? Então, exemplos. No exemplo aqui, eu tenho a reta y igual a x, correto? Olha, todas y igual a x mais 2 e y igual a x menos 3. Gente, olha só. Y igual a x é a reta que passa pela origem e passa pelos quadrantes ímpares, desculpa. Beleza? Então, vamos embora colocar ela aqui. O que seria a reta y igual a x mais 2? É essa mesma reta, só que agora, o que aconteceu? Eu adicionei 2 unidades ao meu gráfico. Como eu adicionei 2 unidades, está vendo essa reta aqui em vermelho? Eu vou deslocar essa reta 2 unidades acima, em relação ao eixo y. Então, essa reta aqui que está em 0,
quando eu desloco 2 unidades acima, desloquei uma, 2, ela vai parar aqui no ponto 2, ela vai passar aqui agora, quer ver? Tá vendo? A reta em azul, ó. Repetindo, peguei a reta y igual a x, somei 2 unidades ao gráfico, então ela subiu 2 unidades em relação ao eixo y. Eu adicionei 2 unidades à função, então por isso que ela sobe, por isso que a variação dela ela vai subir aqui em relação ao eixo y. Então ela vai passar pelo ponto 2. E isso subtrai 3 unidades deste gráfico. O que acontece? Está vendo essa mesma reta que está na origem? Se eu subtrair 3 unidades, ó, ela vai descer 3 unidades. Então, desceu 1, desceu 2, desceu 3. Ela vai parar aqui. A reta que está em verde. Y igual a x menos 3. Tranquilidade? Beleza? Próximo. E agora? Para os gráficos, quando as funções são decrescentes, será que é válido? Com certeza. Y igual a menos 2x, gente, é a reta que passa pela origem, mas só que pelos quadrantes pares, que é o segundo quadrante, que é essa região aqui, e o quarto quadrante, que é essa região daqui de baixo. Beleza? Ó. A menor que zero. Tracei. Y igual a menos 2x. Eu tenho agora, o que eu estou fazendo com esse gráfico da y igual a menos 2x? Eu estou subtraindo 3 unidades dele. Então, eu vou deslocar essa minha retinha aqui em relação ao meu eixo y, 3 unidades que para baixo. Vai parar no menos 3. Ó. Beleza? Bom, na verdade, essa aqui vai parar no menos 3, desculpa. E a outra, que eu troquei a ordem aqui, desculpa, a y igual a menos 2x mais 4, ela vai ser deslocada 4 unidades acima. Então, ela vai parar no 4, beleza? Eu só troquei a ordem aqui, tranquilidade? Bom, seguindo então o baile. Vamos embora lá. Próximo. Gente, aí no caso aqui eu vou falar um pouco da análise, né, das últimas figuras da função y igual a x mais b. Uma coisa que a gente vai trabalhar muito, é super importante, é que o ponto onde esta reta toca o eixo y, né, a função y igual a x mais b, sempre vai me dar o valor do coeficiente linear, o valor de b. Igual está escrito para vocês. Ó. Que relação existe entre o coeficiente b e o ponto onde cada reta corta o eixo y? Aí, de uma maneira, como posso falar, mais sofisticada falando, o ponto onde esta reta tocar o eixo y, né, é o ponto em que as coordenadas é 0 e b. Ou seja, qualquer ponto que a reta tocar o eixo y, beleza? O ponto onde ela encostar no eixo y vai me dar sempre o valor de b. Exemplo. Tá vendo aí? Construir o gráfico da função y igual a 2x mais 3. Aqui a gente vai usar aquela velha história. Para construir um gráfico, basta ter 2 pares ordenados, né, 2 pontos, para eu conseguir esboçar essa reta. O que eu faço de forma que eu acho que seja um pouco mais fácil? Eu atribuo 0 e 1. Quando x é 0, quando você substitui esse valor na função, fica y igual a 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, vai dar 3. Y é 3. E o outro ponto, quando x é igual a 1, o y é 2 vezes 1 mais 3. Y é 5, beleza? Então, você tem o ponto 0 e 3, que eu marquei aqui agora, e temos o outro ponto, 1 e 5. Temos os 2 pontos, não tem? Então, a reta ela vai passar por esses 2 pontos. Ó, tá vendo? A reta. Y igual a 2x mais 3. Podemos observar que isso é uma função crescente, ó, tá vendo? Visto que o a é maior que 0, tranquilidade. E uma outra coisa, a questão do coeficiente linear, o termo b. Observa que no gráfico, né, esta reta ela encosta o eixo y no ponto 3, que é justamente o valor de b. Ó. Tá vendo aqui? O valor de b aqui é 3, correto? Ó. O valor de b é 3. Ela encosta aqui, olha. Ela passa aqui, olha. Essa reta ela passa justamente no eixo y. Tranquilidade? Essa ideia é bem importante, porque acaba ressaltando o que nós falamos
no slide, o que eu falei no slide anterior, né? Que o ponto onde a reta encosta o eixo y vai dar sempre o valor de b. Então, como ela toca aqui o eixo y no ponto 3, então o valor de b é 3, beleza? Continuando. E nessa reta aqui? De cara, dá para perceber, sem até montar o gráfico, que essa reta vai passar no eixo y no ponto quê? Menos 2. Porque o valor do coeficiente linear é menos 2. Ó. Quer ver? Fazendo a mesma jogada dos pontos. Quando x é 0, o y é menos 2. Tá? E quando x é 1, o y é menos 4. Marquei o ponto menos 2, que é o ponto onde a reta vai cortar o eixo y, tá vendo? E marquei o outro ponto, 1 e menos 4, reta. Tá aí. Reta de equação y igual a menos 2x menos 2. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade? Vamos embora seguir então. Próximo. Vamos falar um pouco do coeficiente angular da reta. Vamos discutir isso um pouquinho. Toda vez que eu tenho uma reta aqui, né, eu tenho 2 pontos. Sempre determino uma reta. Esse resultado a gente tem pela geometria euclidiana. Essa parte vertical representa a variação dos valores que estão no eixo y. Essa parte horizontal representa a variação dos valores do eixo x. Como eu quero achar o coeficiente angular, o que eu faço? Eu posso pegar a variação vertical e dividir pela variação horizontal, ou seja, eu pego a variação em y, que é vertical, e divido pela variação em x, que é a horizontal. Eu sempre consigo descobrir o coeficiente angular de qualquer reta, beleza? Essa ideia vai ser muito útil para a gente achar equações de algumas retas, e vamos usar isso também em alguns outros problemas que vão envolver função do primeiro grau. Tranquilidade? Exemplo 1. Escreva uma equação para que a reta passe pelos pontos. Escreva uma equação, de uma reta, né, que passa pelos pontos 2 e 3 com coeficiente angular menos 3,5. Gente, a ideia é o seguinte. O coeficiente angular é menos 3,5 e as coordenadas do ponto P são 2 e 3. O que significa isso? Coordenadas do ponto P, 2 e 3. Quer dizer que x é 2, é o cara que vem à frente, e y é 3. Sempre o cara que está na frente é x, o cara que vem depois é y. Só lembrar da ordem alfabética, beleza? Considerando que a reta, né, que estamos trabalhando, ela tem a forma y igual a x mais b, o que nós vamos fazer para calcular a equação disso aqui? Vamos substituir os valores do coeficiente angular, que é o valor de a, e substituir os valores das coordenadas do ponto P. X é 2 e y é 3. Então, olha, y igual a 3, substitui aqui o valor em y. X é 2, substitui aqui o x, 2. E o valor do coeficiente angular é menos 3,5, substitui aqui. O que nós podemos fazer aqui? Podemos cancelar esse 2 com esse 2 para ficar mais fácil. Ó. Cortou 2 com 2. Quando eu cancelo 2 com 2, o que sobra? 3 é igual a menos 3 mais b. Então, daqui a gente conclui que b é igual a 3 mais 3, passando esse menos 3 para o outro lado. b é igual a 6. Se eu tenho o coeficiente angular e tenho o valor de b, que é o coeficiente linear, eu só substituir na minha equação, tá? Da forma y igual a x mais b, que eu encontro na minha equação da reta. Então, ó, a equação da reta é y igual ao valor de a, que é menos 3,5 de x, mais o valor de b, que é 6. Tranquilidade? Exemplo 2. Olha o exemplo 2. Escreva uma equação para a reta que passa pelos pontos menos 2, menos 1 e 3 e 4. Gente, vamos pegar alguns dados da questão. Um ponto. As coordenadas do ponto P1, x é menos 2 e y é menos 1. As coordenadas do ponto 2, x é 3, x2, né, é 3 e y2 é 4. Quero descobrir primeiro o valor de a. O que eu faço? Eu vou primeiro calcular o coeficiente angular. A gente sabe que para eu calcular o coeficiente angular, basta eu pegar a variação em y sobre a variação em x. Então, olha, coeficiente angular, rapidinho, é a variação em y sobre a variação em x. Então, como é que calcula essa variação? Quando
como eu falo de variação, eu pego a diferença dos valores em y e divido pela diferença entre os valores que estão em x. Então, daqui eu vou fazer o seguinte. Quais seriam os valores em y? Eu estou pegando o y2, que é 4, e subtraindo do y1, que é menos 1. Então, é 4 menos menos 1. Vai ficar 4 mais 1, vai me dar 5. Estou pegando a variação em x. x2 menos x1. Ou seja, 3 menos menos 2. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Agora, já que eu tenho coeficiente angular, vamos calcular a equação da reta. A gente sabe que a reta que a gente está trabalhando, a equação que nós estamos trabalhando é da forma y igual a x mais b. Substituindo os valores, né, ou seja, o coeficiente angular é 1, e eu vou substituir um ponto. Eu vou pegar o ponto 3 e 4. Mas, Igor, poderia substituir o ponto menos 2 e menos 1? Pode. Qualquer ponto que você substituir vai dar o mesmo valor para B. Só que eu vou pegar o ponto 3 e 4, que fica mais fácil para resolver, para fazer conta. Y é 4 e x é 3. Substituir aqui, do lado do coeficiente angular, que é 1. Fazendo essas continhas, 4 igual a 3 mais B, B igual a 1. Cara, B é 1 e A é 1, não é? Substitui na minha equação. Y é igual a 1, que multiplica x, mais B, que é 1. 1 que multiplica x é x, mais o valor de B, que é 1. Então, você tem que a equação da reta é da forma y igual a x mais 1. A reta que passa por esses pontos, beleza? Continuando. Como eu havia falado isso, né? 2 pontos determinam uma reta, e por isso, se conhecermos 2 de seus pontos, podemos obter a função afim que ela representa. Ou seja, podemos obter os coeficientes A e B da função. Foi o que eu havia falado antes. Até. Exemplo. Como é que eu calcularia a relação? A relação não. Como é que eu vou calcular, né, a equação desta reta aqui? A reta que passa quando no eixo y, que é 4, e no eixo x ela passa no ponto 2 e 0. Como é que eu faço isso? Gente, fácil. Primeira coisa, a gente tem que lembrar a forma da função. A função é da forma y igual a x mais b. Primeira coisa fácil para a gente calcular, desculpa, é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o ponto onde esta reta toca o eixo y. O ponto onde esta reta toca o eixo y é o ponto 4, né? Então, de cara, a gente já sabe que o valor de B é 4. Tranquilidade? B é 4. E agora, como é que eu calculo o valor de x? Fácil. Tá vendo esse ponto aqui? O que significa? A reta encostou no eixo x, significa que esse ponto aqui, x é 2 e y é 0. Ó, tá vendo? Para x igual a 2, o y é 0. Substitui aqui na minha função. Sabemos que b é 4 já. Substituindo, nós vamos ter 0 é igual a a vezes 2 mais 4. Letra para um lado, número para o outro. Menos 2a igual a 4. A igual a menos 2. Beleza? A é menos 2 e B é 4. Então, a reta é da forma y igual a menos 2x mais 4. Tranquilidade? Vamos ver um outro exemplo. E esse daqui agora? Mesma coisa, ó. De cara. Sem fazer conta. Ponto onde a reta encosta o eixo y vai me dar o coeficiente linear, que é o B. Então, o valor de B é 1, correto? Vai. O valor de B é 1. Agora, o que eu faço para descobrir o valor de A? Substituo esses pontos aqui, ó. X é menos 2 e Y é menos 1. Substitui. Para x igual a menos 2, o y é menos 1, correto? Substituindo na função em questão, você vai ter menos 1 é igual a que multiplica menos 2 mais 1. 2a igual a 2, passando letra para o lado, número para o outro. Vai ficar 2a igual a 2. Nosso querido A é 1. A é 1 e B é 1. Então, a equação da reta da forma y igual a x mais 1, substituindo os valores. Beleza? Continua. Vamos calcular as raízes, estudar o sinal de uma função afim. Galera, assim,
Quando eu falo de raiz de uma função, eu sempre atribuo assim, raiz de uma função é o valor de x que torna a minha função igual a zero, beleza? Eu gosto de definir assim. Igual foi escrito aqui no slide, ó, a abscissa do ponto por onde o gráfico da função intercepta esse eixo é chamada de zero ou raiz da função. Ou seja, o que significa isso? A raiz da função vai estar atrelado sempre à ideia de que eu quero descobrir o valor de x da minha função para que o valor de y é igual a zero, o valor que zero é a minha função, beleza? Exemplo, aqui, a raiz da função, a função é igual a zero. Vamos embora pegar uns exemplos. Vamos supor que eu quero descobrir aqui, no caso, os zeros da função f da função g. Galera, como é que eu vou descobrir o zero ou a raiz da função f? Basta eu pegar essa função e igualar a zero, descobrir o valor de x, acabou. Pega a função e iguala a zero. Pega a função e iguala a zero, acabou. Vai, 3x menos 6 é igual a zero, letra para um lado, número para o outro, 3x igual a 6, x igual a 2, beleza? Eu quero saber a raiz da função g. Pega a função g e iguala a zero, ou seja, menos 2x menos 2, ó, aqui, essa função aqui que está aqui, olha, vou pegar e vou igualar a zero. Menos 2x menos 2 é igual a zero. Menos 2x igual a 2. X igual a menos 1, beleza? Aí, no caso, olha aqui. Se a gente olhar o gráfico, vamos embora analisar o estudo dos sinais. Como é que a gente pode analisar isso? No gráfico anterior, deixa eu ver aqui. Não, eu vou falar disso em outro slide. Ele botou aqui uma função, né, crescente, beleza? Cuja raiz é menos 2. Lembra? Raiz é o valor de x. Por isso que a reta intercepta o eixo x, beleza? Quando eu falo de raiz, é o ponto onde a reta vai tocar o eixo x. Tudo bem? Não confundam isso. Gente, como é que eu vou analisar isso? Analisar isso é saber quando que a minha função ela vai ser positiva e quando que a minha função ela vai ser negativa em relação a essa raiz que eu tenho aqui. Então, bora lá. Vamos continuar. A raiz é menos 2, correto? A gente pode observar o seguinte. À direita de menos 2, você pode observar que essa reta, ó, à direita de menos 2, você pode observar que essa reta está o quê? Crescendo, né? Ela está aumentando. Como essa reta está aumentando, a minha função, ou seja, o valor de y também aumenta. Então, isso indica o quê? Que à direita de menos 2, eu tenho que a minha função ela é crescente, ela é positiva. Tá? De forma matemática falando, quando x é maior que menos 2, a minha função ela é crescente. O y ele é maior que zero. Olha aqui, galera. Mais uma coisa aqui embaixo. Ó. À esquerda de menos 2. À esquerda de menos 2, olha o que acontece com essa reta. Ela vai caindo, né? Ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ou seja, ela vai caindo. Então, ela vai decrescendo, correto? Então, à esquerda de menos 2, olha o que acontece. Esta minha função, ela é decrescente. Ou seja, para valores menores que menos 2, eu tenho que a minha função ela é menor que zero, ou seja, ela é decrescente. Então, como é que fica essa análise? Y é menor que zero, ou seja, a minha função ela é menor que zero, ela é decrescente quando x é menor que menos 2, beleza? O y é maior que zero, né? Ou seja, a minha função ela é crescente, que é essa parte aqui, olha, quando eu pego valores de x maiores que menos 2, ó, tá vendo? Então, estou pegando os valores de x à direita, tranquilo? Ela vai ser maior que menos 2. X é maior que menos 2, a função é maior que zero, tranquilo? A outra agora, aqui nós temos uma função decrescente, beleza? Está tocando o eixo x no ponto 1, então 1 é a raiz dessa função. Vamos embora analisar o estudo dos sinais. Gente, olha para cá. Para cá, observa que essa minha reta, ela aumenta. À medida que eu aumento aqui a minha reta, a minha função, né, que representa o eixo y,
ela também aumenta, ó, tá vendo? À medida que eu aumento aqui, olha, essa minha reta, o eixo y também aumenta. Então, isso indica o quê? Isso indica que à esquerda de 1, a função y ela é crescente. Ou seja, para valores menores que 1, a função é crescente. Agora, à medida que eu ando com x aqui à medida que eu ando com x aqui para a direita, para valores maiores que 1, o que acontece com a minha função? Observa que essa reta ela vai decrescendo, correto? Então, à medida que eu vou aumentando o valor de x, olha o que acontece. A minha função ela vai o quê? Diminuindo aqui, ó, tá vendo? Ela vai decrescendo. Então, isso indica o quê? Que quando os valores de x são maiores que 1, beleza? Quando os valores de x são maiores que 1, a minha função ela é negativa, ela é decrescente. Tranquilidade? Então, como é que ficaria isso na escrita? Vamos embora lá. Y é menor que zero, ou seja, a minha função ela é decrescente, toda vez que x é maior que 1. X está à direita de 1. Y é maior que zero, ou seja, a minha função y aqui é maior que zero, toda vez que o valor de x ele é menor que 1, né? Ou seja, eu estou indo para a esquerda de 1, então ele é menor que 1. Quando é menor que 1, a minha função está crescendo. Tranquilo? Continuando. Vamos estudar o sinal de uma função e determinar para que valores do domínio, né? Ou seja, os valores de x, a função é positiva, negativa ou nula. Bora lá. Estudar o sinal da função f de x igual a 3x menos 6. Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, para estudar o sinal da função, você primeiro vai encontrar a raiz desta função. Como é que eu calculo a raiz desta função? Você vai pegar a função igual a zero, ou seja, vai pegar 3x menos 6 e vai igualar a zero. Então, olha para cá. 3x menos 6 é igual a zero, letra para um lado, número para o outro, aquela velha história, bonito. 3x igual a 6, x igual a 2, bonito e belo. Vamos agora montar isso daqui. A minha função ela é crescente, o a é maior que zero. Então, eu tenho uma reta crescente, que ela passa no eixo x, né, no ponto 2, que é a raiz. Eixo x, ó, tá desenhado aqui, ó. Ponto 2, que é a raiz, e a reta é crescente. Ela vai passar neste ponto. Mas é uma reta crescente. Pá, coloquei ele aqui. Beleza? Gente, quando eu tenho uma função crescente aqui, o que acontece? Cara, eu gosto de fazer assim. Toda a parte que está acima do eixo x, ela vai ser positiva, e tudo que está abaixo do eixo x, ela vai ser negativa. Então, você sabe que à direita de x, como essa reta, essa parte aqui está acima do eixo x, essa parte é positiva, tá vendo? Essa parte é positiva. E como essa parte aqui está abaixo do eixo x, que está à esquerda de 2, né, da raiz, ela vai ser negativa. Beleza? Então, como é que a gente escreve isso? A y é igual a zero quando x é 2, ou seja, x igual a 2 é a raiz, então por isso que o y é zero, a função é zero. Ela vai ser maior que zero quando x é maior que 2. Ela vai ser menor que zero quando x é menor que 2. Tranquilo? Continua. Vamos estudar o sinal da função g de x igual a menos 2x mais 2. Vamos encontrar a raiz. Menos 2x mais 2 igual a zero essa função, como a gente viu anteriormente. Beleza? Daqui a gente encontra o quê? X igual a 1. Tranquilo? Eixo x, raiz 1. Só que a minha função agora é decrescente, pois o a ele é menor que zero. A igual a menos 2. Função decrescente. Beleza? Agora, galera, mesma coisa. Tudo que está acima do eixo x é positivo e o que está abaixo é negativo. Gente, olha a reta. Essa parte aqui da reta ela está acima do eixo x. Então, essa parte daqui ela é positiva, ou seja, a esquerda do número 1, para valores menores que 1, que é a raiz, ela é positiva.
beleza? E essa parte aqui da reta ela está abaixo do eixo x, beleza? Abaixo do eixo x, a função é negativa, né? Eu estou trabalhando com os valores negativos. Então, à direita de 1, você tem o quê? Você tem que a minha função é negativa, tá bonito. Portanto, a gente vai ter o quê? Y é igual a zero quando x é 1, né? É a raiz. Y vai ser maior que zero quando x é menor que 1. Y maior que zero, ou seja, a função é crescente quando x é menor que 1, ó, tá vendo? Ó? À esquerda de 1, valores menores que 1, a função é crescente. E y é menor que 1, ou seja, a função ela é menor que zero, desculpa, a função é menor que zero, y é menor que zero, quando eu tenho que x é maior que 1. Ou seja, para qualquer valor à direita de 1, eu tenho que esta função ela é decrescente. Ela é menor que zero, beleza? Gente, com isso eu encerro essa parte de função do primeiro grau, beleza? Estudem com bastante atenção e uma dica para vocês. Façam bastante exercícios, galera. Assistam às aulas, tira um tempinho depois, resolva bastante questões. Isso daí que vai fazer a diferença no seu aprendizado, beleza? Assistam esse vídeo com calma, tá? Façam bastante questões e até a próxima. Valeu, um grande abraço.